E o assunto da aula de hoje, pessoal, é a parte de providers. Providers, né? Que eu até pedi para vocês fazerem isso aqui na semana passada. Então, o que é um provider? Vamos lá. Um provider, vamos avançando aqui nos slides. Ó. Eu deixei aqui uma pequena referência bibliográfica, né? Esses dois livros. Se você quiser ler um livro de Ionic, por mais que esse aqui esteja na versão 4, né? Mas os conceitos são bem parecidos. Alice, vou explicar sobre o GET. Vou explicar sobre as requisições HTTP hoje. Então, aqui a gente, só recapitulando, né, eu disponibilizei esses slides aqui lá na plataforma. Então, aqui, nossa documentação, vou até já deixar ela aberta aqui. Tá? Primeiro projeto, isso aqui a gente já aprendeu. Aqui nos slides eu faço um exemplo de uma tela de login. Tá? A gente vai fazer isso hoje. A gente tem aqui também a parte da regra de negócio, que é a tela PS, né, que a gente já viu que o projeto Ionic ele tem um HTML, um SAS e um TS. Né? O TS é a regra de negócio, é aquilo que você faz, é a forma de dar vida ao seu projeto. Aqui tem uma tela de login, um exemplo, né, a gente pode fazer. Aqui é a estrutura do projeto, a gente viu isso aqui na aula passada. Tá? Então aqui eu deixo documentado, coloquei esse slide para vocês acessarem e verem novamente. Aqui a pasta SRC, que é a pasta, como eu falei, que é a pasta onde a gente realmente trabalha, né? Tem a pasta Pages, a pasta Theme, tem o Index HTML, tem os providers que a gente vai ver hoje. Aqui a gente, no slide, eu faço a prática de um projeto chamado Escola, tá? Vocês podem fazer também. Mas a gente vai seguir hoje aqui, né? Nesses slides, a gente já viu isso aqui semana passada, o list, os cards, o Ionic, desenvolvendo um aplicativo. A gente fez um Instagram semana passada, né? E hoje a gente vai entrar. A gente terminou a aula passada fazendo isso aqui, né? Criando um JSON com os objetos. Hoje a gente vai ver a parte de navegação entre telas. Nós vamos ver isso aqui, que a gente não viu ainda. Nós vamos ver ciclo de vida, nós vamos ver provider. Certo? E storage a gente, se der tempo, mas acho que não, a gente vai deixar para a próxima aula. Próxima aula, acho. Então vamos tentar avançar aqui para ver se a gente consegue. Se não, a gente deixa para a próxima aula, e próxima aula a gente vai ver um assunto chamado Firebase. Tá? Então, a próxima aula vai ser uma das aulas mais importantes, além dessa, né? Essa aqui é muito importante, porque a gente vai saber navegar entre as telas. Né? Isso aqui é bem interessante. E saber como é que faz uma requisição ao servidor. E na próxima aula a gente vai usar o Firebase, vai configurar o ambiente. Inclusive, antes da próxima aula, de fato, eu vou colocar uma aula intermediária explicando, né, que já foi gravada, vou colocar uma aula intermediária explicando o que é o Firebase, o que é um banco de dados não relacional. Então, vou disponibilizar isso e eu peço que vocês assistam, esse vídeo antes de sexta-feira, tá certo? Então, vamos lá. Vamos criar um projeto. Aliás, vamos usar o projeto que a gente já tem, né? GitHub. Nem sei se eu estou com o meu projeto baixado aqui ainda. Deixa eu dar uma olhada. Acredito que não. Então, eu vou entrar aqui no meu GitHub. Repositórios. Ionic Insta. Né? Esse era o nosso projeto. E aí eu vou vir aqui em Code, né? Vou clonar o meu projeto. Vou abrir aqui o Source Tree. Mas já está aqui, ó. Só não sei aonde. Acho que eu tenho como ver aqui, só um minuto. Tá aqui. Workspace, curso Ionic. Vamos lá.
Então, pessoal, entrando aqui na parte de navegação entre telas, primeiro ponto, o Ionic ele disponibiliza um comando para você criar uma tela, certo? Então, como é que a gente pode fazer? Vamos criar uma tela de login. A gente está desenvolvendo um Instagram, né? Então, a gente vai querer criar uma tela de login. Professor, como é que eu faço para criar uma tela? Eu já vou colocar o comando logo aqui no README do projeto, certo? E eu vou colocar aqui, ó, Ionic GPage login. O que é que isso significa, professor? Ionic, né, a linha de comando do Ionic, G de generate, né, então eu estou mandando gerar, pode só o G, gere uma página login. Professor, se eu quiser criar um provider, que a gente vai já ver hoje, o que é um provider? Posso criar aqui, ó, G provider, e aí, provider. Provider, eu posso criar um provider auth, que é a autenticação, né? Eu posso estar em português mesmo, autenticação. E aí eu vou ter todas as funcionalidades de autenticação lá dentro, tá? Então, vou rodar esse comando aqui. Ó, login. Ó, já criou para mim a tela de login, ó. Ficou até verde aqui, ó. Ele fica verde porque não foi comitado, então o Visual Studio Code ele facilita a minha vida. Então, estou aqui na tela de login, já criou aqui, ó, os 4 arquivos, né? HTML, SAS e TS. Esse módulo aqui a gente deixa para explicar com mais calma depois. Então, pronto. Então, já tenho minha tela de login, ó, ele cria alguns comentários, eu posso apagar esses comentários. Posso apagar esses comentários que vem aqui dentro do TS também. Deixar mais enxuto, certo? E aí, posso fechar aqui, fechar isso aqui por enquanto. E vou aqui no login e vou procurar na documentação um layout de login, né? Acho que a gente até já tem alguns inputs aqui de exemplo. Vou usar esse stacked label e vou usar isso aqui. Então, username eu vou chamar de e-mail. E aqui eu vou chamar de e-mail. E aqui password, eu vou botar senha. Ok, então já tenho o meu e-mail e minha senha. O que é que eu vou ter que colocar aqui? Um ngModel, né? ngModel. Professor, o que é um ngModel? O ngModel é para você pegar o atributo do input, desse input aqui, lá na programação. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de e-mail. Aí eu crio um ngModel para cá e crio outro ngModel para cá. Então, o ngModel, ele representa o input, né, o texto que eu digitar dentro do input. E aí eu tenho que criar essa variável aqui no login TS. Então, eu venho aqui no login TS, boto e-mail e vou inicializar ela com vazio, com string em branco, para não dar erro. E eu vou criar a senha também, né? Porque eu criei o ngModel da senha aqui, então eu tenho que criar aqui. Show. E aí eu vou criar um botão. Vou colocar um botão. Vamos procurar aqui na documentação um button, certo? Um block button. Aqui, ó, block button. Vou botar um block button aqui. E aí vamos botar um entrar. E aqui eu vou procurar a função click para ver como é que chama. Click. Ó, a função click dentro de um HTML. Ela é chamada assim, ó, entre parênteses. Então, quando eu clicar no botão, eu quero que ele chame uma função chamada entrar. E aí eu vou ter que criar essa função entrar aqui no meu TypeScript do login. Certo? Beleza, então vamos rodar o projeto do navegador para a gente já ir testando. Esperar ele carregar aqui. Ok, então ele entrou, né, no meu projeto, só que ele iniciou na parte de início, né, que era o nosso projeto antigo, né, onde a gente tinha os cards. Mas aí, professor, como é que eu faço para abrir a tela de login? Então, você pode botar aqui /login, vamos ver se dá certo. Não tem o /login. No Ionic, ele usa um cerquilha antes do login, ó. Então, ele apareceu. Então, se você digitar, ó, localhost, 8100, aí botar um /cerquilha /login, ele vai vir para a tela. Mas aí você pode dizer, professor, mas eu não quero isso aqui, né? Eu quero chamar
a tela de login através de algum lugar, né? Pode ser através do perfil aqui, ou pode ser através de algum botão. Como é que eu faço para chamar a tela de login? Você pode vir aqui, ó, vamos colocar uma função dentro da tela de perfil, que vai chamar o login. Então, onde é que está a tela de perfil? Acho que é em contato, né? Contato. Contato. É a tela do usuário. Então, a gente vai fazer o quê? Ó? A gente vai duplicar esse botão salvar e vamos botar aqui, ó, entrar. E aí aqui eu vou chamar uma função chamada entrar. Né? Ou redirecionar login. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai chamar a tela de login quando eu clicar nesse botão. Então, vou jogar aqui a função para cá. Salvar aqui. Entrar, não está fazendo nada, né? Porque eu não coloquei a função, eu não coloquei o corpo da função ainda aqui. Então, vamos olhar aqui no nosso slide como é que a gente abre uma nova página. Para abrir uma nova página, você tem duas formas. Você tem usando o push, que é usando isso aqui, ó, nav controller, ó, você pode usar o des.nav controller. Professor, da onde vem esse nav controller? Vou já explicar. E um push. Aí você bota aqui, ó, coloca um string, e aí, dentro dessa string, você coloca o nome da página aqui, ó, login page. Login page. Vamos ver se funciona. Olha aí, abriu a tela de login agora. Show de bola, né, pessoal? Então, agora você tem a tela de login feita. Aí ele já coloca a setinha do voltar aqui, ó. Entrei, ó, e voltei. Olha que maravilha. Funcionando já. Então, eu já consigo navegar entre telas. Então, eu já posso abrir a tela de login através de um botão. Então, é dessa forma que funciona a abertura de telas. Então, você pode usar o nav controller.push, certo? Professor, da onde vem esse nav controller? E por que o senhor está usando o des? Né? O que é que acontece aqui, pessoal? O nav controller, ele representa, é um objeto no Ionic que representa a navegação como um todo das telas. Então, quase todos os componentes no Ionic, você basta colocar a declaração dele aqui no construtor, que você consegue utilizá-lo. Quando, professor, eu devo colocar a declaração aqui? Todos os componentes que estão na API padrão, né? Por exemplo, o nav controller, o alert, né? Aqueles que estão lá na documentação, basta você colocar aqui no construtor que você já pode usar. O que é que significa isso, professor? Isso significa um negócio chamado injeção de dependência. Mas a gente não vai entrar muito nesse conceito agora para não complicar. Mas, basicamente, eu vou tentar resumir. Se você quiser um objeto aqui no sistema, você tem que fazer isso aqui, ó. Nav controller igual a new nav controller. Certo? Isso aqui é uma declaração utilizada no mundo orientado a objetos. Certo? Sempre que você quiser usar um objeto como um nav controller, o certo é usar um new. Só que o que é que os frameworks, né, não só o Ionic, mas a grande maioria dos frameworks, como eu citei no início da aula, o Spring, né, o Hibernate, lá do mundo Java, no Python também, no Rails, se você for para qualquer outro framework, provavelmente vai ter esse conceito. É um negócio chamado injeção de dependência. Você não precisa dar um new aqui. Você basta colocar ele no construtor que ele sabe, o próprio framework sabe que tem que instanciar aquele cara no momento certo, e ele faz esse instanciamento para você. Você não precisa se preocupar. Mas por debaixo dos panos, né, o framework faz algo relacionado a isso aqui. Ele dá um new. Certo? O que é um new? O new é um objeto na memória. Né? Tudo que você cria na programação, você precisa declarar esse objeto na memória. Então, por exemplo, quando a gente cria aqui um usuário object, a gente está criando uma variável lá na memória que tem strings. Né? Então, a gente está ocupando um espaço de memória em bytes. Então, na programação, esse nosso curso acaba sendo um pouco mais avançado, mas se você já fez lógica, você deve ter visto que lá, quando você declara uma variável, ele ocupa um espaço de memória. Então, se você for lá para o Java, por exemplo, um inteiro, né? O que é um inteiro? O inteiro é, por exemplo, n igual a 10. O inteiro, ele ocupa tantos bytes na memória.
O ponto flutuante, que é, por exemplo, 10.5, ele já ocupa mais tantos bytes na memória. Então, ele ocupa uma quantidade específica de bytes na memória. Então, tudo que você faz aqui na programação está praticamente relacionado à memória, né? Então, variável que você cria está na memória. Quando você pega um objeto, ele está salvo no banco de dados. Então, você faz uma requisição ao servidor. Mas quando essa requisição traz, ele armazena na memória. Então, a memória é muito utilizada no contexto de programação, né? Memória e processamento. E é muito fácil você estourar a memória. Então, se, por exemplo, você vai fazer uma consulta ao servidor e tem 1 milhão de elementos para você trazer e mostrar na tela, provavelmente vai travar o navegador, né? Então, isso aí é uma espécie de estouro de memória. Só que o navegador, ele controla, né? Então, você estoura, digamos assim, a memória do navegador, travando ele. Mas acaba não travando o sistema operacional como um todo, porque a nossa programação não é nativa. Se você estivesse desenvolvendo um programa em C, por exemplo, ou C++, aí quando você estoura a memória, você pode travar o sistema operacional, né? No nosso caso aqui, como a gente programa web, a gente acaba travando, né, o navegador, e aí você não fica preso, né? Se você precisar parar o serviço, você vai lá nas propriedades e o monitoramento do SEO, e você consegue fechar o aplicativo do browser na força bruta, tá? Mas, enfim, então o que ele está fazendo aqui é um negócio chamado injeção de dependências, que é, qual é a vantagem disso? É o próprio framework saber instanciar esse objeto. Você não precisa instanciar, porque você poderia criar várias instâncias disso aqui e, sei lá, acabar travando a memória, né? Então, a grande maioria dos frameworks acabaram adotando esse conceito de injeção de dependências, que você declara só uma variável com o nome do tipo que você quer usar aqui, e ele automaticamente instancia para você, tá bom? E é isso que ele está fazendo. Ok? Então, a gente tem isso aqui. E a gente, usando o Nav Controller, né, se você der um ponto aqui, ó, ele vai ter algumas funções, ó. Tem basicamente a que a gente mais usa, que é o push, para adicionar uma nova tela no login. Abrir uma nova tela, né? Ó, se você abrir aqui, passar o mouse em cima, ele até diz, ó, insere um novo componente na pilha de navegação atual. Perceba que ele está iniciando, ó, na pilha de navegação atual. O que é a pilha de navegação atual? É a tela que eu tenho, a tela de perfil, e quando eu clico no entrar, ó, ele é como se ele adicionasse, né? Na verdade, ele adiciona a tela de login sobre a tela anterior. Até porque ele fica com o botão voltar aqui, ó. Então, quando eu volto, ele volta para a tela anterior, certo? Então, ele adiciona na pilha atual, certo? Tem duas funções no login, que é o push, e tem outra também, que é o set root. Certo? O set root é a mesma sintaxe, só que a gente vai ver uma diferença. Quando a gente abre aqui a tela de perfil agora, e a gente clicar no entrar, perceba que agora, ó, o botão voltar não está mais aqui. Porque o que ele fez? Traduzindo ao pé da letra, ele setou o root. O que é setar o root, professor? É setar a raiz. Root é raiz. Então, ele está dizendo, ó, seta a raiz para a pilha de navegação atual. Ou seja, você está setando a tela de login na raiz. Você está dizendo assim, ó, quando eu estou dando um set root em login page, ele está dizendo assim, ó, agora a tela é login. Não tem como voltar mais. Ela está na raiz. Então, não tem como eu voltar para as outras telas, né? Ó. Na verdade, não era para ter, é porque a gente está usando um conceito aqui um pouco diferente de abas. Nesse caso aqui, eu acho que eu vou ter que criar um projeto novo, porque senão não vai ficar muito legal, não. Porque o que é que eu estou fazendo? Eu estou abrindo a tela de login dentro da tela de perfil. Então, perceba, ó, que ele setou o root, né, ó, só desse conteúdo aqui, né, só do conteúdo de perfil. Então, ele não
É como se ele sobrescreveu o conteúdo de perfil, mas as abas lá embaixo elas continuaram. Tá? Vamos deixar isso aqui comentado por enquanto. A gente vai já ver o SetRoot em uma outra aplicação, em um outro momento que fica melhor. Então, vou botar aqui. Tela de login. Quando é que a gente pode usar, por exemplo, a tela de login? Ó? A tela de login, o ideal, quando você abre o Instagram, por exemplo, é isso mesmo. É isso que eu ia falar agora. A tela de login, a gente só usa a gente vai ter que inicializar com ela. E depois é que a gente entra nessa tela de início. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que eu inicializo o meu sistema, né? Ó, aqui, quando eu digitar localhost 8001, como é que eu inicializo o meu sistema na tela de login? Aí você tem que vir em app, certo? App component. Aí tá vendo aqui, ó, que tem root page, ou seja, tela raiz, né? Eu quero que a tela raiz não seja mais o tabs page, eu quero que seja login page. Vamos salvar aqui e ver como é que fica. Opa, ele deu erro. Por que ele deu erro? Porque, ó, eu estou tentando acessar o login page sem usar strings. Aqui no contato ele não deu erro porque eu usei o login page como um string, aí ele não dá erro. Mas quando eu importo direto o objeto aqui, ó, como é o caso do root page, deixa eu testar com string para ver se dá certo. Não dá. Deu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu limpar aqui de novo para ver. Deu certo, sim. Deu certo. Eu pensei que não daria, mas deu, ótimo. Então, o que foi que eu fiz? Ó? Eu tirei o root page, ó, eu tirei o tabs page daqui, ó, e coloquei um login page dentro de um string. Ó. Login page. Então, agora, sempre que eu subir o meu sistema, ele vai passar pela tela de login, que é o certo, né? O Instagram, por exemplo, funciona dessa forma. Então, você tem que colocar o seu e-mail e senha, ou entrar com o Facebook, para poder depois ser redirecionado para a tela principal. Então, ó, entrar aqui, ó, não está funcionando. Isso. Aqui no chat estão perguntando se para funcionar sem a string, eu teria que colocar no app módulo. Exatamente. Se eu quisesse funcionar sem a string, eu deveria vir aqui em app módulo e, por exemplo, fazer semelhante a esse aqui, ó. O tabs page está dentro de declarations e entry components. Aí eu colocaria o login page aqui também. Não é o ideal. O ideal é você trabalhar dessa forma, certo? Qual é a diferença, professor? Até as primeiras versões do Ionic, todos os módulos, todas as telas, elas eram utilizadas como um módulo. Então, você tinha que declarar toda a tela que você criasse aqui. Aí, a partir da versão 3, ele criou um conceito diferente, ó, chamado Ionic Page. Ó. Se você abrir aqui em cima da tela, você vai ver que tem um @Ionic Page, certo? Se você vir aqui no Tabs, ele não tem o Ionic Page. Se você vir aqui no contato, ele também não tem o Ionic Page. Então, para funcionar como string, você tem que colocar o Ionic Page, tem que colocar um @Ionic Page. Aí ele funciona como string. Quando você cria uma tela usando o comando, né, Ionic gpage, aí ele já cria automaticamente isso aqui para você. Aí você pode utilizar dessa forma. Qual é a desvantagem de se utilizar, né, a declaração aqui, ó? A desvantagem é porque essas telas elas são carregadas para a memória. Então, assim que você sobe o seu projeto, ele já carrega isso aqui para a memória. Aí isso aqui é uma desvantagem, porque você está, de uma certa forma, carregando todas as telas logo na memória no início. Pode demorar, pode travar o projeto, se você tiver muitas. Então, nesse caso aqui, a gente só tem 5, né? Não tem problema. Mas, antigamente, né, quando seu projeto crescia, aí você tinha 20 telas no projeto, aí carregava 20 telas na memória logo, de uma vez, no início, e aí ficava bem lento, né? Podia travar. Aí eles criaram essa estrutura de carregamento por demanda. Então, ele só carrega a tela quando você chama. Quando você coloca um string aqui, né, como no caso do contato, ou lá no app
app, cadê que a gente fechou aqui? App Component, ó, ele só vai carregar a tela de login na hora que eu chamar, na hora que precisar. Então, ele carrega por demanda. Tá bom? Bom, então, beleza. Então, eu não preciso mais da tela de login aqui, né? Que eu coloquei um redirect login. Eu nem preciso mais daqui. Posso apagar daqui. Posso apagar o botão também que eu tinha criado. Show. A minha tela de contato. Tá ok. Certo? Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar uma função agora em login, né? No meu entrar, o que é que eu vou ter que fazer? Ó? Vou ter que colocar um des, ponto, nave controller, ponto. O que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar um push on set root para abrir a tela de abas. Push on set root. Hein? Sugestões. Push. Tabs. Não, né? Vou colocar um set root. Porque se eu botar um push, vamos colocar um push aqui para a gente ver. Ó, se eu botar um push, o que é que ele vai fazer? Ó? Ele meio que sobrescreveu, mas não ficou ainda com a função de voltar. Ó, meio que perdeu aqui a referência. Né? O ideal é eu colocar um set root. Porque no set root, quando eu abro o set root aqui, ó, eu tenho certeza, né, eu tenho garantia de que agora eu não vou ter perigo de voltar. Certo? Por mais que ele tenha perdido aqui, isso aqui a gente pode corrigir depois. Mas o set root, a ideia dele é sobrescrever, né, sem ter o botão de voltar. Exatamente, o login não fica mais acessível. Então, o que é que ele faz, né? Ele está setando o root, né, a raiz do projeto. Então, isso aqui é uma forma de fazer abrir telas, né? Navegação entre telas. Então, a gente tem o push e o set root que funcionam dessa forma. Com o tempo, a gente vai expor melhor isso aqui. Um outro ponto, gente, é a utilização de parâmetros, né? A gente pode enviar parâmetros para uma tela. A gente vai usar isso bastante quando a gente tiver, por exemplo, uma tela de listagem. Você tem uma listagem de usuários, e aí quando você clica no usuário, você abre uma nova tela. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo disso aqui, professor. A gente pode utilizar aqui no Home. No Home a gente tem uma lista de cards, né? Então eu poderia fazer uma tela, ó, vou parar aqui o serviço e vou criar uma page, ó, detalhes. Criei a page detalhes, ó. Aí o que eu vou fazer, ó? No meu home, eu tenho uma lista de itens, certo? Aí eu vou ter uma opção aqui que vai ser detalhar. E aqui eu vou receber como parâmetro um item. O que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui no meu HTML. Aí eu tenho aqui o meu card, né, ó? No meu card eu tenho um ngFor, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar um clique aqui. Clique. E aí eu vou chamar essa função, ó. Detalhar. Detalhar, tem que ser o mesmo nome. E aí eu vou passar esse objeto aqui, ó, o item. Item. Aí eu vou passar o objeto item para o detalhar e eu vou receber ele aqui quando eu clicar no card. Ó. Então eu vou já dar um console log nele aqui para a gente ver o que é que ele está trazendo. Ó. Item. Então, ó, quando eu clico no item, vamos abrir aqui o console. Aparelho, né? Tenho que rodar de novo. Então, pronto. Abriu aqui, vou inspecionar. Vou abrir o console, ó. Quando eu clico no entrar, beleza, ele vem para cá para o início. E aí, quando eu clico no card, ó, ele está mostrando um JSON aqui com conteúdo, né? Ó, a foto, usuários, comentários, curtidas, texto, por aí vai. Então, se eu clico no segundo, ele mostra o usuário 1, né?
Professor, como é que eu faço para abrir uma tela? Então, você pode fazer o seguinte, ó, você pode vir aqui, botar um des.navecontroller.push. Push. E aí, no push, eu coloco aqui o nome da tela que eu quero abrir, que é o... Vou olhar aqui, ó, detalhes page, né? Ó, vou abrir o TS e tá aqui, ó, copio o nome da classe, ó, detalhes page. Quando eu crio uma classe na linha de comando, ó, perceba que ele cria aqui um Ionic page, certo? E aqui eu vou colocar dentro do push, ó, detalhes page. Então, ele vai abrir a página de detalhes, certo? De novo. Venham aqui, ó, já abriu a página de detalhes com o botão voltar. Né? Ó, legal. Só que eu quero mostrar o conteúdo aqui, quando eu recebo na tela. Então, o que é que eu posso fazer? Ó? Aí, aqui no slide, ó, eu posso passar ele como parâmetro, ó, porque o item ele é um JSON. Então, o que é que eu posso fazer? Ó? Posso abrir aqui um JSON e chamar de item. Item. Ou posso passar aqui qualquer outro nome, né? Ó, detalhes. O item, o segundo item, obviamente, é a variável, né? E o detalhes aqui é o nome da chave. Aí, o que é que eu vou fazer? Quando eu chegar lá na outra página, eu tenho que receber o parâmetro. Como é que eu faço, professor? Para receber o parâmetro aqui. Ó, quando a gente cria uma página, ele já cria duas estruturas para a gente. Ó. O navController e o navPara. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui dentro do IonViewDeadLoad, eu vou fazer this.navPara.get. E aí eu vou passar aqui o nome da chave que eu coloquei aqui, ó, detalhes. Detalhes. Aí o que é que eu vou fazer? Atribuir isso aqui a uma variável. Let. Posso chamar de item, né? Ou posso chamar de detalhes, eu chamo do que eu quiser, é o nome da variável. E aqui eu vou dar um console log, ó. Console log. Aí eu vou chamar aqui, ó, detalhes page, o console log, e vou para item, para poder saber aonde está vindo esse console. Então, deixa eu voltar aqui. Entrei, cliquei, ó, ele está mostrando dois consoles, né? Ó, porque tem um console aqui no home, certo? Que eu posso até excluir. E tem outro console no detalhes, ó. Então, ó, o console do home é o usuário 0, e quando chega lá no detalhes também ele está vindo JSON. E aí, já estou com ele aqui em mãos, né? Ó. Eu já cheguei aqui no meu detalhar e já tenho o meu item. O que é que eu posso fazer? Eu posso criar uma variável aqui chamada item, né? E posso dizer que o desitem, olha a diferença agora, desitem recebe item. Professor, o que é que isso quer dizer? Não estou entendendo nada. Qual é a diferença do desitem para o item? Quando eu chamo o item aqui, ó, ele está chamando o item local, que eu declarei dentro da função. E quando eu chamo o desitem, toda vida que eu chamo o des representa a classe. Então, se eu criar, por exemplo, uma variável aqui chamada teste, eu tenho que chamar ela, ó, teste aqui, ó, ele vai dar erro se eu chamar o teste. Aí o que é que eu tenho que fazer? Des.teste, para eu poder acessar a variável teste. Então, toda variável que é criada no escopo da classe, eu tenho que chamar ela através do des. E toda variável que é criada dentro da função, eu uso ela sem o des. Beleza? Então, pronto, agora eu já estou com o item. Por que eu estou criando o item aqui na classe? Porque para mim poder acessar o item aqui no HTML, ela precisa estar na classe. Eu preciso jogar ela para uma variável de classe. Então, agora, ó, eu posso fazer aqui, por exemplo, um onLabel e dizer, né? Uso uma interpolação aqui, né? Que é aquilo que a gente viu na aula anterior. E agora eu posso fazer item ponto... Deixa eu ver o que é que o usuário tem. Vamos ver aqui o que é que o usuário tem, ó. Ele tem um usuário, ou um texto. Então, posso pegar aqui, ó, item ponto usuário. Vamos ver. Entrar. Opa, já deu erro. Ele está dizendo que o usuário é undefined. Por que o usuário é undefined? Porque o usuário aqui, ó, ele começa, ele está em branco, ele não tem nada. Então, quando eu declaro uma variável assim, é a mesma coisa que eu colocar isso aqui, ó. Tanto faz. E aí ele está reclamando que essa variável é undefined. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar uma interrogação aqui, que ele só vai mostrar se o usuário for diferente de undefined. Pronto. Então, ele já não dá mais erro. Então, agora, ó, ele já mostrou na tela o usuário 0. E aí eu posso construir a minha página
de detalhes, né? Eu posso colocar, por exemplo, uma imagem, né? Vamos ver aqui como é que está a tela de home. A gente tem uma imagem. Então, a gente pode colocar, o mesmo código aqui, a imagem do usuário. Aí eu vou colocar também uma interrogação, porque caso ele venha nulo, ele não dá erro. Certo? Então, venho aqui, e aí, já está mostrando a imagem e o usuário 0. Então, eu consigo agora criar minha página de detalhes. Beleza? Então, eu tenho a minha listagem, certo? Aqui, minha listagem. Quando eu clico no item, ele mostra os detalhes. Beleza? Deu para entender, pessoal? Ou ficou complicado? O que é que vocês acharam? Vocês estão acompanhando? Tranquilo, João? Alguém mais? Alguém achou complicado? É bem simples, né? Basicamente, o conceito que a gente está vendo é o conceito de abrir uma tela. Então, o conceito de abrir uma tela é o quê? Push ou set root, né? E depois, né? Aí o primeiro parâmetro você passa a tela que você quer abrir, e o segundo você passa, é opcional. Se você quiser passar parâmetros para uma nova tela, você abre uma chave aqui, que é um JSON, e aí coloca a key, né? No caso, detalhes, e o valor da key, no caso é o item. Então, professor, se eu quisesse mandar a lista toda, eu poderia? Poderia, era só passar aqui, esses.itens. Mas não é muito inteligente fazer isso, porque você vai estar passando uma lista inteira para a tela de detalhes, né? Só se você quiser fazer uma operação bem específica, mas não é muito aconselhável, não. O ideal é você passar, obviamente, o detalhe, né? O item só mais detalhado para lá. Ok? Então, basicamente, esse é o conceito de navegação entre telas. Nav Controller, você pode usar o push e pode usar o set root. Professor, se eu tiver nessa tela aqui e eu quiser fechar, como é que eu faço? Aí existe uma função também do Nav Controller que se chama pop, né? Então, se eu quiser fechar essa tela, eu posso fazer o seguinte, nav controller.pop. Né? Tem o push para adicionar e o pop para retirar. Então, se eu quiser, eu posso colocar Vamos abrir aqui a tela de detalhes, e vamos colocar um botão. Vou pegar um botão semelhante a esse aqui. E agora, eu vou chamar aqui de fechar. Eu sei que isso não precisa, né? É bem redundante. Mas é só para exemplificar. Se eu quiser colocar um fechar aqui, entrei, clico no usuário, e eu tenho um fechar, Aí ele volta para a tela anterior. É a mesma função da setinha. Mas você tem como fazer isso na programação. Se você quiser fechar também uma tela, sem ser na setinha aqui, você usa o pop. Professor, para que usar o pop? Porque às vezes você pode querer usar uma operação, né? Por exemplo, você vai fazer um sistema que salva, né? E quando você salva, você já quer que feche a tela. Então você clica no botão salvar, né? Tem um formulário, aí preenche os dados do formulário, clica no botão salvar, e aí ele manda para o servidor. Quando você encerra, aí ele já fecha a tela. Aí você usa o pop, então você já fecha automático. Então, se você precisar fechar a tela, você usa esse comando aqui que ele fecha a tela atual. Beleza? Ok, vamos seguindo. Então, a gente pega os parâmetros dessa forma. Aqui a gente vai ter uma práticazinha para fazer. Isso aqui eu vou deixar como atividade para vocês. Vou querer que vocês façam, certo? Um projetinho que liste os elementos na tela, os cursos, uma listagem de cursos. Então, você vai listar os cursos na tela, e aí, quando você clicar no item da lista, ele vai aparecer uma tela de detalhes. Tá? Então, isso aqui vai ser uma prática para vocês fazerem em casa. Ciclo de vida. Vamos aproveitar e falar desse ciclo de vida aqui, que é algo bem simples. A gente tem, basicamente, duas formas, né? O ciclo de vida de entrada e o ciclo de vida de saída. Esse aqui é um projeto distinto do Instagram. Projeto novo. Porque fica melhor da gente trabalhar esses conceitos, tá? De push, de pop, de passar os parâmetros. Tá? Aí eu vou explicar aqui no final da aula como é que eu quero esse projeto. Então, pessoal, mas vamos falar aqui de ciclo de vida antes. O que é um ciclo de vida, professor? Perceba que a gente
trabalhou nesse conceito aqui, ó, de on-view dead load, a gente colocou um monte de código aqui sem saber, né? A gente chamou, quando você cria uma página, aqui no login também, ó, ele já criou o on-view dead load. Né? Então, no Ionic, existem esses conceitos de on-view dead load. O que é isso, professor? On-view dead load. Se você entrar na documentação, você vai ver, né, de uma forma bem mais detalhada. Mas essa parte de ciclo de vida, né, ou Life Cycle Events, isso aqui é bastante utilizado no ambiente mobile. O Ionic ele foi projetado para ser mobile, né, apesar de que a gente pode usar na aplicação web de uma forma bem tranquila. Mas como ele foi projetado para ser mobile, isso aqui é muito comum no mundo mobile. Então, se você já estudou alguma tecnologia mobile, você já vai estar familiarizado com esses conceitos. Então, o que é que são esses conceitos? Uma tela, ela tem um ciclo de vida. Imagine que você está com um celular e aí você está navegando, está usando seu aplicativo. Mas aí o telefone toca. Então, imagine que você está jogando, aí você recebe uma ligação. O que é que você tem que fazer? O cara que programou o jogo, ele tem que pausar o jogo. Porque senão o jogo pode perder todo o cenário, né? Perder as funções, sei lá, você está passando de fase, você, sei lá, você ganhou um ponto lá, você está jogando Sonic, aí você acumulou alguns recursos lá dentro do jogo. E aí, se o telefone toca e a programação não tiver sido bem feita, você perdeu todo o conteúdo do jogo. Então, quando você desliga a chamada e você vai voltar, e o jogo reinicia. Quem é mais antigo aqui e jogava Mega Drive, né, o Super Nintendo, é como se tivesse travado a fita, né? Tivesse dado o tilt. Né? Acho que vocês não são da era do tilt, a grande maioria. Vocês são da era do bug, né? A gente usa muito bug. Ixi, bugou. Mas na época a gente usava o tilt, deu tilt. O que era o tilt? Era quando você botava a fita lá no videogame e aí você, por algum motivo, você encostava na fita. Aí ele dava tilt. Você perdia tudo, muitas vezes. Né? Então, acho que vocês não sabem nem o que é que eu estou falando aqui. Talvez só o Wade saiba e mais algumas outras pessoas aqui vão saber o que é que eu estou falando. Mas na época, pessoal, você tinha o videogame, ele era de fita, né? Não era de CD ou como um videogame de hoje, como PlayStation 5 ou Xbox, em que você baixa o jogo da própria internet, né? Exatamente, o Alan aqui recordou bem. Então, você tinha que soprar a fita, às vezes, para poder funcionar. Né, Alan? Você tinha que soprar a fita, porque estava empoeirado, e senão o videogame ele nem iniciava, né, o jogo. Então, trazendo para o nosso mundo, né, quando você está jogando no celular, tudo hoje é programação, né? É diferente daquele tempo, né? Que também era programação, mas era diferente. Tinha muita interferência externa. E quando você está jogando aqui no celular, quando o telefone toca, que é o caso que eu citei, você precisa programar algum evento. E aí é por isso que existe o ciclo de vida, né, da tela do aplicativo. Então, imagina que você está fazendo uma transação bancária. O seu aplicativo é para poder enviar um Pix para outra pessoa. Mas aí, de novo, o exemplo da ligação. O telefone toca. E quando o telefone toca, é uma prioridade. Tudo para e a tela do aplicativo de telefone, ela sobrepõe qualquer outra. É diferente do WhatsApp, né? Uma notificação que chega no WhatsApp, ou no direct do Instagram, ou num bate-papo que você tem instalado no seu celular, chega só a notificação. Mas tem alguns aplicativos que eles são importantes a um ponto de sobrepor qualquer coisa, né? Que é o caso da chamada telefônica. Quando acontece uma chamada telefônica, você pode estar fazendo o que você quiser, pode ser uma transferência bancária, mas o telefone toca e o aplicativo de chamada telefônica sobrepõe qualquer outra coisa que você esteja fazendo. Então, a chamada telefônica ela é mais importante do que qualquer outra coisa. E aí, se você estiver fazendo uma operação bancária, né, você precisa cuidar daquele algoritmo, né? Então, é por isso que existe o ciclo de vida. Então, aqui no ciclo de vida, o que é que acontece? Ó? Você tem o on-view dead load. O que é que isso significa? Ó? É executado quando a página é carregada. Esse evento só acontece uma vez por página ativa, criada,
Caso a página já esteja empilhada, esse evento não será disparado novamente em uma exibição subsequente. Então, esse evento aqui, ele é chamado quando a página é carregada. Vamos fazer um teste. Vamos criar uma outra página aqui chamada cadastrar. Criar uma page aqui, cadastrar. Vai ser a tela de cadastrar o usuário. E essa tela aqui, eu vou até fechar as outras. Essa tela aqui vai ser chamada dentro do login. Certo? O login é minha tela principal, mas eu vou ter aqui, além do entrar, eu vou ter aqui um cadastro. E aqui eu vou chamar aqui a função cadastrar. Que essa função cadastrar vai chamar uma função chamada cadastrar, que ela vai ser um push, né? E eu vou chamar aqui cadastrar page, né? Que esse nome aqui eu já sei que é o mesmo nome daqui da tela cadastral. Cadastrar page, vou copiar esse nome aqui para cá. Ok, ele já abre a tela cadastrar. E na tela cadastrar eu vou inclusive copiar o mesmo conteúdo aqui de login, certo? Vou fazer algumas adaptações. Isso aqui eu vou deixar para fazer depois, quando a gente estiver vendo o Firebase. A gente vai cadastrar um usuário. Aí eu tenho a tela cadastrar, eu vou ter um e-mail, uma senha e vou colocar um nome aqui também. Nome do usuário. Nome, o tipo aqui é text. Aí aqui eu vou criar um model chamado nome, certo? Aí aqui eu vou ter cadastrar. Obviamente que não vai fazer nada por enquanto, né? Eu vou só deixar a estrutura pronta. Vou criar aqui os atributos. E-mail, senha e o nome. Beleza? E tenho a tela cadastrar. Ok, vou rodar aqui meu serviço, ó. Vou deixar aqui. Deixa isso aqui também. Pronto, então aqui é a minha tela de login. Eu vou inspecionar, certo? E vou ter aqui o meu console. Então, eu tenho um botão cadastrar. Então, no cadastro, ó, ele abre a minha tela cadastrar. Porque aqui a gente vai conseguir exemplificar bem esses conceitos de ciclo de vida. Então, ó, IonView Dead Load. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já tenho um console aqui, ó, IonView Dead Load no login page, certo? O que é que o IonView Dead Load faz? Carrega na criação. Então, eu vou até botar um comentário a mais aqui, ó. Carrega na criação, ou seja, na criação da tela. Então, esse console log aqui, ele só vai ser chamado toda vida que a tela for criada. Então, vamos simular esse caso. Ó. Login, ó. Vamos atualizar a tela. Ó. Chamou o IonView Dead Load. Ó. Por quê? Porque o IonView Dead Load ele carrega na criação. Então, obviamente que a tela de login foi carregada, né, criada, então ele chamou. Quando eu chamar a tela de cadastro, ele também, né, ó, chamou o IonView Dead Load da tela cadastral. Ó. Esses eventos eles são chamados automaticamente pelo framework do Ionic. Então, como eu abri a tela cadastrar, ele chamou o IonView Dead Load. Beleza? Se eu voltar, ó, ele não chamou de novo o IonView Dead Load da tela de login. Mas se eu abrir a tela cadastrar de novo, ó, aí ele chama. Por quê? Porque quando eu volto, ele mata a tela. Ele mata a tela cadastro, né? E ele tira da memória, tira da pilha. Então, ele cria pilhas. O Ionic, ele cria uma pilha. Então, eu tenho a tela de login. Cliquei em cadastro, colocou na pilha a tela de cadastro. Né? Então, quando eu volto, ele tira da pilha e exclui. E a tela de login continua na pilha. Tá bom? E aí, o que acontece? A gente tem outras funções. Ó. IonView, o EuEnter. É executado quando uma página está prestes a se tornar uma página ativa. Então, ó, IonView, EuEnter. Vou colocar esse comentário aqui também. Vou colocar aqui no login. Certo? Então, ó, ele chamou as duas, ó, ele chamou o view dead load e o view eu enter. Vou entrar em cadastro, ó,
Quando eu entro em cadastro, ele também chama o deadload e o view eu enter. E quando eu volto, ó, olha só. Olha o que é que aconteceu aqui, pessoal. Muita atenção, ó. Ele está chamando, olha só. Ele está chamando o eu enter do login, mas ele não chamou o view deadload. Todo mundo está acompanhando? Vocês estão vendo aí, pessoal? Olha a importância disso aqui. Isso aqui é muito importante, isso aqui é conceitual, mas isso aqui é algo decisivo na hora que você estiver programando e desenvolvendo um aplicativo profissional. O viewLoad, ele só carrega quando você cria a página. O viewEnter, ele carrega quando você abre uma nova, né? Ó, você estava no login, abriu uma nova, que é a cadastro. Tirou o cadastro da pilha, mas aí o login voltou a se tornar ativo, ele chama de novo essa função. Ele tem uma função específica para dizer, opa, login voltou a ser ativo. Legal, né? Isso aqui, pessoal, isso aqui que a gente está falando é através do Ionic, mas como eu disse, se vocês forem para o Android vai ter isso, se vocês forem para o iPhone vai ter isso, programação nativa. Se vocês forem para qualquer framework mobile, vai ter isso aqui, tá? Porque isso aqui é camada, né? A questão da pilha de navegação de um framework. Então, isso aqui é padrão, é praticamente padrão em qualquer framework mobile, tá? Mas é bem interessante a gente estudar aqui no Ionic, porque ele é bem simples a gente conceituar isso. E a gente tem o outro método também, que é o viewDeadEnter, certo? O que é que o viewDeadEnter faz? Vamos ver aqui na documentação. Ó. É executado quando uma página entrou totalmente e agora é a página ativa, certo? Esse evento será acionado se for primeiro carregamento de página ou caso já esteja empilhado em cache. Então, o deadEnter, ele é um evento que ele ainda está acima do viewEnter, né? A gente não tem como simular isso aqui agora, mas o viewEnter é quando a página está prestes a se tornar ativa. E o deadEnter é quando ela já se tornou ativa. Tá? É como se, por exemplo, o viewEnter ele estivesse preparando para carregar os componentes da tela. E o último, né, o deadEnter, é que ele entrou já, ou seja, os componentes já estão na tela e aí você tem um evento também para isso. Eu acho que nesse caso aqui é porque a gente não tem como simular. Mas nesse último caso aqui, seria o caso da chamada telefônica. Certo? E o canEnter, o que é o canEnter, professor? Ainda tem uma última função aqui, que é um canEnter. O canEnter é executado antes que a página possa ser visualizada. Ou seja, é bem utilizado em questão de autenticação. Então, esse canEnter, né, essa ordem aqui não importa, né? Mas ele basicamente ele é executado aqui, ó, antes do view deadload. O canEnter, ele é utilizado antes do view deadload. Vamos rodar aqui para ver. Ó, eu coloquei, ó, os 4 prints aqui na tela, ó, e o canEnter ele chamou antes do view deadload. Por que isso, professor? Porque imagina que você queira que essa tela de login, no caso a tela de login não faz sentido, mas a tela de abas, você só quer que ela abra se o cara tiver logado. Então, ó, você pode colocar aqui um canEnter aqui, ó. E aqui eu vou chamar de tabs page, né? Tabs page. Vamos entrar aqui. Eu nem sei se tem rota para ele. Tem, o nome da rota é tabs. É tabs? Não, acho que não tem rota, não. Home. Acho que home dá. Home. Não, não dá não, porque elas não tem rotas. Bom, isso aqui, deixa eu entrar aqui em login. Se eu botar aqui cadastro. Cadastrar, no caso. Ó, cadastrar. Imagina que eu queira entrar na tela cadastrar, certo? Ó. Vou botar o evento de... Eu vou colocar esse canEnter aqui, ó. Aí o que é que eu posso fazer, ó? Eu posso colocar, ó, cadastrar page. Estou dentro da tela cadastrar.
Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma função aqui, um if, por exemplo, if usuário logado for igual a true. Se ele for logado, né, posso até criar uma variável aqui só para simular. Se o usuário for true, o que é que eu faço? Ele está logado. Então, eu posso mandar abrir a tela de home. Então, eu faço um des.nav controller.setRoot, certo? E aqui eu mando ir para o home page, por exemplo. Então, eu já redireciono. Se não, se o usuário não tiver logado, eu mando ele redirecionar para a tela de login. Para que tabs page, né? Page. Ó. Se o usuário está logado, ó, vamos ver aqui, ó. Chamou. Eu estou em home. Tenho que chamar isso aqui em cadastrar. Ó. Tabs page. Aí. Olha o que foi que aconteceu. Foi tão rápido que a gente não viu, né? Mas se eu for aqui no cadastral, foi que ele viu, ó, o usuário logado está true. Então, o que foi que ele fez? Ele deu um set root no tabs page. Mas se eu botar falso aqui, ó, falso, vai dar erro, porque que obviamente é um código morto, ele chama de código morto. Se eu botar aqui cadastral, aí ele redirecionou para o login, ó. Por quê? Entra no else agora, né? Então, esse ion view quem entra, ele é muito utilizado para fazer esses testes, né? Então, você pode estar na tela de home, e aí você está no login, né? Aliás, você quer saber se o usuário está logado, e você só vai deixar ele entrar no home se ele realmente estiver logado. Por exemplo, um sistema aqui que eu sempre mostro para vocês, né? Ó, esse aqui, ó. Sistema lá que a gente desenvolveu com o UFC, né? Projeto de pesquisa. Então, ó, eu tenho aqui a tela home, ó, mas se eu vier aqui, ó, abrir no modo anônimo e tentar abrir o home, o que é que ele faz? Ó, ele redireciona para o login. É exatamente isso que ele faz. Ele não deixa você entrar, que é o certo, né? Não faz sentido eu digitar aqui home e ele permitir que eu entre. Então, ele, ó, não deixa. Então, é isso que ele faz, né? É através dessas funções que a gente consegue manipular, tá certo? E assim como a gente tem os eventos de entrada, a gente também tem os eventos de saída na tela, né? Que também faz parte do ciclo de vida. Então, por exemplo, a gente tem aqui o dead enter, né? E a gente tem aqui os métodos, né? Que são chamados quando a pilha ela é retirada da memória. Por exemplo, ó, o ion view leave, o dead leave, né? Que aí eles seguem a sequência inversa. São chamados exatamente nessa ordem aqui, ó. O view load, ele é chamado, né? E tem o último aqui, que é o can leave. Então, esses métodos aqui são chamados na ordem inversa, tá? Por exemplo, esse aqui, né, o will leave, né? O will leave, ó, executado quando a página está prestes a sair e não é mais a página ativa. O dead leave é quando a página termina de sair e não é mais ativa. E o unload é quando a página está prestes a ser destruída. O unload é o contrário do load. O load é quando ela está sendo carregada, o unload é quando ela está sendo destruída. Então, é bem interessante esses conceitos aqui, tá? A gente vai usar muitas vezes. Quando você estiver desenvolvendo um projeto real, você vai usar muito isso aqui. Provider. Vamos entrar agora na parte de provider, e acho que vai dar tempo a gente falar de storage. Então, o provider, como é que a gente vai trabalhar com esse cara, né? Vamos nós. Vamos tentar usar o que está aqui no slide, né? http bin org get. bin.org. Ó, esse exemplo aqui é legal porque ele já retorna para a gente um JSON, tá? Então, o que a gente vai fazer?
a gente vai criar um provider do login. Vamos fechar as outras abas. Fechar isso aqui tudo. E vamos deixar só o login. O que é que a gente tem? Ó? No nosso entrar aqui no login, né, a gente está entrando, mas sem fazer autenticação nenhuma, não faz sentido. A gente teria que entrar só, a gente tinha que mandar uma requisição para o servidor e verificar, né, se o usuário realmente está logado. Então, eu tenho que passar aqui um e-mail válido, uma senha válida e clicar no entrar. E aí, esse e-mail e essa senha tem que mandar para o servidor para poder testar. Então, como é que a gente pode simular isso aqui, professor? A gente pode fazer o seguinte, ó. Na hora que o cara digitar em entrar, a gente vai ter que chamar um provider desse ponto, né? Aí a gente vai criar um provider de autenticação. Então, vamos parar aqui o nosso serviço e vamos criar aqui, ó, tem o gpage, eu vou criar o gprovider autenticação. Certo? Gprovider autenticação. E aí, dentro do provider de autenticação agora, droga, eu criei uma page. Gprovider. Provider de autenticação. Vou apagar essa page aqui. Pronto, agora sim, ó, dentro do provider eu tenho uma autenticação. Eu posso apagar esses comentários. E agora, ó, o que é que eu faço? Ó? Eu injeto a autenticação provider aqui, ó, no meu construtor do login. Posso até dar um enter para melhorar essa visualização, botar uma vírgula aqui. E eu vou botar public autenticação. E eu vou botar aqui o tipo, autenticação provider. Vou importar, né? Dou um Ctrl barra e enter. Aí ele importa para mim aqui, ó, o autenticação provider. Gente, eu estou indo muito rápido ou vocês estão acompanhando? Tá tendo dificuldade para acompanhar? O que é que vocês estão achando? Tá de boa? Posso continuar? Tá ok para todo mundo? Todo mundo sinaliza aí, porque eu estou avançando aqui, estou seguindo, mas se vocês tiverem alguma dúvida... Tá, falar sobre os modificadores de acesso, né? Beleza, vou falar agora. Então, aqui, autenticação, eu vou chamar de autenticação provider, é o mesmo nome. Pessoal, tá todo mundo acompanhando mesmo, o restante da galera? Ellington, Wades, Mário, Alice, Jonathan. Vocês estão... Tá de boa? Vocês querem que eu repita? Ok? Então tá, vou seguir. Então, gente, ó, eu importei aqui o autenticação provider no meu construtor, certo? E agora eu vou usar ele lá embaixo. This.autenticação provider. Já posso usar ele aqui. Se eu der um ponto, ele não vai ter nenhuma função, mas eu vou criar uma função aqui chamada login. Vou criar logo as funções aqui, ó, login, cadastro, recuperar senha. As funções básicas, né, da autenticação, do provider de autenticação. E aí eu já posso chamar aqui o login, ó, login. E aí eu já estou chamando o meu provider de login. Vou chamar a função lá. Beleza, galera. Então vamos seguindo. Falando sobre os modificadores de acesso. Aqui no cadastrar, a gente não coloca. Uma função a gente não coloca. Mas se eu quiser, eu posso botar public aqui. Por padrão, o public ele é opcional. Então, se eu não boto o public, ele fica public. Eu posso botar o private, né? Então, qual é a diferença, professor, do public para o private? O public, como o próprio nome já diz, você pode acessar ele de qualquer canto, né? Quando eu crio aqui, por exemplo, a função login, eu consigo chamar ela aqui, né? A função login, por exemplo, dentro de autenticação, eu consigo acessar ela aqui na minha login page. Mas se eu pego e coloco o login como private, ó, ele já começa a dar erro lá em login. Ele diz que a função, ó, é particular. Só é acessível na classe provider. Então, quando eu boto private, eu só consigo acessar o login aqui dentro, ó, desse.login. Aí eu consigo chamar. Mas se eu estiver lá fora, né, em alguma outra classe, eu não consigo acessar. Então, essa questão dos modificadores de acesso funciona dessa forma. É bem simples. Private só vai funcionar dentro da própria classe. Só vai conseguir chamar dentro da própria classe.
e o public, ele chama tanto dentro da classe como fora. Beleza? Então, basicamente, são os modificadores que você mais vai usar, é o public e o private. Tá bom? Então, aqui a gente vai ter duas coisas, né? Para fazer um login, o que é que eu preciso? Eu preciso do e-mail e da senha. Então, vou ter que receber aqui como parâmetro o e-mail e a senha. Aqui, né, eu vou botar um to-do aqui, né? O to-do é uma documentação na programação que a gente coloca para dizer que eu vou ter que implementar no futuro uma função de login. Vou fazer a função de login. E aqui, obviamente, eu vou ter que passar os meus objetos que vêm do meu input, né? Desse.e-mail e desse.senha. Então, vou ter que fazer meu login. Então, para me fazer um login, o que é que eu vou fazer? Eu posso usar, né? Eu vou ter que acessar uma requisição de fora. Eu vou aproveitar, só para a gente exemplificar, e vou usar esse cara aqui, como está no slide, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Eu vou usar o des.http.get, certo? E vou passar a URL, que é essa daqui. Vou usar essa URL aqui só para teste. Beleza? E aí o que é que acontece quando eu chamo uma requisição HTTP GET? Vamos simular aqui para ver. Vou rodar aqui. Então, pessoal, vamos aqui, ó. Clicar no botão entrar. Quando eu clico no entrar, ele chamou o provider. Ele chamou o usuário provider, só que ele não fez nada, né? Ele não... inclusive, eu vou até comentar esse código aqui. Vou voltar lá para o login. Vou clicar no entrar. Ó, quando eu clico no entrar, ele não está fazendo nada, né? Ele até mostra aqui, se eu der um console log, ele vai mostrar aqui, ó, a string entrar, mas ele não, é como se ele não estivesse executando, ó, ele está chamando o entrar, mas ele não está executando esse cara aqui. Por quê? Porque o get ele é uma requisição assíncrona, né? Ele vai num servidor e traz uma string e devolve, né? Então, para me poder deixar funcional esse cara aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um ponto e tenho que chamar uma função subscribe. E aí eu vou receber um parâmetro aqui, ó, que eu vou chamar de data, e vou colocar, né, um conteúdo para imprimir aqui, ó. Então, isso aqui pode parecer novo para vocês, para quem não viu JavaScript ainda, isso aqui parece novo. Mas o que é que o subscribe faz? O subscribe é uma função do get que ele é uma... ele aguarda por uma requisição. Então, a operação de ir no servidor, ó, quando eu carrego isso aqui, ó, perceba que ele tem bem rápido aqui em cima do meu navegador, né? Ele tem um aguarde, ó. Mas a minha internet, graças a Deus, é boa e ele consegue trazer isso muito rápido. Mas, inclusive, eu consigo até simular aqui no Chrome uma internet lenta. Se eu precisar, eu consigo no inspecionar. E aí, por essa operação ser... eu não ter uma garantia de que ela vai ter uma resposta rápida, tem gente que não precisa simular, né? Então, assim, como você não tem uma garantia de que vai ter uma resposta rápida, você tem que usar um subscribe. Então, ele usa um conceito de observable para poder trabalhar dessa forma, tá? Então, no JavaScript, existe o promise JavaScript, ó. Se vocês quiserem estudar mais a fundo, vocês podem estar dando uma olhada nisso. Inclusive, tem até no material que eu disponibilizei, certo? A parte de promises. Tem muitos artigos bons. E tem também o observable. Observable JavaScript ou Angular. Se quiser usar Angular, botar Angular é melhor, que é mais direto. Você pode botar Observable JavaScript, que é uma biblioteca do RxJS. Então, aí aqui vai explicar como é que ele funciona. Mas, assim, para a gente não perder muito tempo, né, o objetivo do Observable é você saber que algo vai demorar
pode demorar ou não, e aí por isso que você usa um subscribe para poder o que é que vai acontecer nesse caso? Você está fazendo uma chamada ao servidor, e aí quando voltar, ou seja, você tem uma promessa de resposta, não sabe quando, por isso que o nome é promessa ou observable, então você fica observando aquela resposta, aquela requisição até ele devolver uma resposta. Quando ele devolve uma resposta, essa resposta vem dentro de data. E aí você pode dar um console log aqui, ó. E aí você vai mostrar aqui, ó, resposta, data. Então você fica observando a resposta naquele link. Quando ele lhe devolver, aí você joga no console. Certo? É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos limpar aqui o console e, ó, entrar. Então, ó, perceba, ó, que demora um pouquinho, ó, entrar, ó. O entrar demora menos do que o resposta. Ó. O resposta, por quê? Porque o resposta ele vai no servidor e volta, né? Então, eu fico escutando, observando uma resposta e quando ela vem, eu jogo no console. Tá? Alguém me ajuda aí a simular aqui uma conexão lenta? Acho que é em network, né, pessoal? Alguém lembra aí como é que eu faço? Para poder dizer que uma conexão vai ficar lenta? Tem as opções, eu só não lembro mais onde é. Acho que é aqui. Professor, é ali em cima, em No Throttling, na parte de network. Aonde? Aqui. Aí, eu posso botar aqui, né? Slow 3G, ó. Então ele já simula para mim, ó. No Throttling é porque é o padrão, né? Fast 3G ele simula uma rápida e Slow uma lenta. E offline ele simula como se essa sua tela tivesse offline, obviamente. Então, ó, vou botar aqui lento e aí vamos rodar de novo, ó. Ó agora como tá demorando. Certo? Então, aqui no Chrome, por isso que o Chrome é muito legal para você trabalhar, né? O pessoal do desenvolvimento acaba usando muito o Chrome, né? Mais recentemente, o pessoal acabou usando outro navegador que se chama Brave, né? Acho que tem até alguns recursos a mais também. Mas o Chrome já dá para você trabalhar legal. Então, você tem, inclusive, tem a opção, inclusive, de simular uma conexão lenta, né? Isso aqui é bem legal. Que aí você pode testar, né? Se o seu aplicativo... Como o meu aplicativo vai se comportar quando estiver offline. Aí você bota aqui offline, ó, e bota entrar, ó. Aí ele, ó, você já consegue simular aqui o erro que ele vai dar. Ixi, quando tiver sem internet vai dar esse erro aqui. Aí você já trata esse erro lá para quando acontecer na máquina do cliente, você mostrar uma mensagenzinha para ele, né, de dizer conexão inválida. Por exemplo, nesse caso aqui, como é que a gente pode tratar? Ó? O subscribe, ele tem a função data e ele tem uma outra função de erro, ó, erro. Depois, ó, você bota uma vírgula e bota erro. Aí você coloca aqui um console, ó. Aí eu vou chamar aqui de erro. Vou botar o nome da variável erro. Vamos ver se dá erro mesmo. Ó, sem internet, ó. Ele já deu logo o erro, foi de cara aqui, porque a internet está faltando antes de eu carregar a página. Mas eu vou fazer um teste. Eu vou botar aqui internet lenta. Carreguei. Ó, perceba que ele está demorando a carregar a tela de login. Certo? Porque a internet está lenta. Aí eu vou simular agora aqui um offline. E vou entrar, ó. Aí eu venho aqui no console, ó. Aí agora, ó, eu consegui, ó, mostrar o erro. Tá vendo? Ó, eu printei o erro aqui na tela. E aí eu posso mostrar aqui um alert, se eu quiser, dentro do meu erro. Só que, professor, como é que eu vou mostrar um alert se eu estou dentro de um provider? Aí é que tá. É melhor, ao invés de você botar o subscribe aqui, é melhor você dar um return, certo? Melhor você dar um return e deixar para tratar isso aqui lá no login. Certo? Você tira a vírgula daqui e bota o código aqui, ó. Aí dá certo também. Aí vai dar, ó. Vamos voltar aqui de novo. Ó. Então, ó. Aí agora, ó, eu consigo, o meu evento está sendo capturado lá na page. Que nesse caso é melhor. Porque agora eu posso botar aqui um alert. Certo? Ó, posso botar aqui um alert, ó. Public. Alert. Eu vou botar aqui alert. Controller. E aí, quando der um erro, né, em vez de só o console, eu boto o alert controle, né? Aí, deixa eu pegar o código aqui.
alert. Basic alert. Ó. Pega esse códigozinho aqui do basic alert. Aí eu digo, ó, offline. Aí eu posso botar verifique sua conexão com a internet. Beleza? Aí agora sim, ó. De novo, né? Então, ó, entrei, né? Trouxe, mas aí se eu botar um network offline, quando eu entrar, ó, opa, aí ele já diz, ó, verifique sua conexão com a internet. Então é legal, gente, porque aqui no Chrome você tem como simular, né? Você tem como simular todos os estágios, então você consegue garantir que o seu aplicativo vai ficar mais robusto. Por quê? Quando tiver sem internet, eu mando mostrar essa mensagem de erro no console, mas eu mostro essa alerta aqui para o usuário também, porque o usuário lá no celular ele não vai ter como ver console, né? Aqui a gente está no navegador emulando, tudo bem, mas lá a gente tem que mostrar um alerta. Né? E aqui, né, o login e senha, o que é que a gente pode fazer? Voltar agora, né, para o caso que dá certo. Quando eu clicar no entrar, ó, ele está mostrando aqui para mim a resposta. Aí imagina que eu vou dizer que esse origem aqui seja true, né? Então, o que é que eu posso fazer? Ó, o data, ele está retornando esse JSON aqui inteiro. Então, eu posso fazer data, ponto, ver os campos que ele tem. Ó. Ele tem um campo chamado origin. Certo? Ele está dando erro porque esse objeto aqui, ele não é conhecido. Se eu botar um N aqui, talvez... Será que dá certo? Aí dá. Pronto. Eu posso definir o tipo também do objeto que eu quero receber aqui. Se eu sei que eu quero receber um objeto do tipo vetor, eu posso botar N e array, que aí eu vou retornar um array. Mas se não, eu sei que é um N. N significa qualquer coisa. Né? Se eu souber que é um number, eu posso botar um number direto aqui. Se eu souber que é um string, eu posso botar um string logo aqui. Mas se eu não sei, eu posso botar um N. Quando for um JSON, você pode botar um N, por exemplo. Aí, né, vamos ver aqui se dá certo. Ok? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, se o N, vamos só simular, isso aqui é só uma simulação, né? Se o N, né, data.origin, for igual a isso aqui, eu vou pegar e vou dizer usuário logado. Vou chamar aqui, ó, usuário logado. Obviamente que isso aqui é só uma simulação, tá? Isso aqui, esse código aqui não vai existir. Isso aqui vai ser um objeto que vem do banco de dados. Certo? Então, ó, mostrou o usuário logado. É só para passar no meu if, tá? Se não, ele vai dizer, eu vou mostrar um alert, certo? Vou mostrar um alert dizendo aqui, ó, login, usuário, peraí, aqui, erro. Verifique suas credenciais de acesso. Então, por exemplo, eu vou botar aqui 0. Imagina que eu fui lá no servidor e enviei aqui, né, meu e-mail, minha senha, e o usuário é inválido. Aí ele vai mostrar isso aqui, ó, erro, verifique suas credenciais de acesso. Porém, se o usuário for válido, né, o que é que ele vai ter que fazer? Quando eu clicar no entrar, aí nesse caso aqui, ó, eu vou ter que fazer o quê, ó? bes.nav controller.set root tabs page. O usuário está logado? Tá. Então agora ele entra dentro do sistema. Certo? Nós vamos mudar isso aqui foi só para exemplificar, né? O nosso objetivo não é colocar esse HTTP GET. A gente pode fazer isso aqui apontando para um arquivo. A gente pode criar, né, fazer uma simulação. Ó. O Ionic é muito massa por isso, né? Porque você pode vir aqui em DB, ó, e pode criar um arquivo chamado simula autenticação.json. Aí eu vou criar o simula autenticação.json e vou colocar aqui, ó, logado, vou botar dentro do string, assim, ó, logado, 2 pontos, true. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer? Ao invés de eu apontar para cá, eu vou chamar agora
o meu arquivo, né? Ó, assets, tenho que passar o caminho completo. Ó. Tá dentro de assets, db, assets barra db, barra simula underline autenticação.json. Vamos ver agora. Ó, o que é que ele está retornando para mim? Ó? Ele está indo lá, ó. Então, olha a vantagem, né? Olha como é legal, né? Eu posso passar só um JSON aqui, né? Um arquivo, eu posso apontar para um arquivo JSON com conteúdo de JSON dentro e ele retornar true ou false, né? Dentro desse JSON aqui, ó. Então, por exemplo, agora já melhora, ó. Agora eu já consigo simular, ó. Em vez do... Eu vou pegar aqui, vou botar data.logado. Se ele for true, aí ele entra aqui. Se não, ele não entra, obviamente, né? Então, ó, data, né? Ó, ele está dizendo que o usuário logado. O logado vem true. Agora eu vou botar falso aqui, ó. Falso. Eu boto falso, ó. Aí ele tá... A resposta que está vindo, né, para mim agora é falso, e ele está dizendo que você precisa verificar suas credenciais. Professor, show de bola, já consigo simular aqui, né? Obviamente, então, quando o servidor estiver pronto, o meu código front-end está funcionando. Né? Agora é com o pessoal lá do back. Quando o meu servidor estiver pronto, eu só tiro essa string daqui e coloco a URL do servidor. Tem como, professor, a gente fazer um servidor de teste agora? Tem, vamos fazer um bem rapidinho em PHP para a gente simular, certo? Se você não tem o PHP instalado, você pode instalar ele rápido e prático na sua máquina, instalando uma ferramenta chamada Champ. Você vai aqui, bota Champ no Google, procura a opção de download, certo? E aí você já baixa aqui a versão para o seu sistema. Pode ser Windows, Linux, Mac, né? O Champ para o Mac. E quem não conhece o Champ ainda, eu recomendo que você baixe essa primeira versão aqui, que ela é a mais estável, né? Eles têm as versões mais recentes, né? A 8, 7.4, mas você baixa a primeira aqui porque para garantir, né? Então é a mais antiga, vai ter uma compatibilidade maior, então baixa a primeira, faz o download, instala na sua máquina, e aí você vai ter um servidorzinho Champ, né? Ó, e vai, depois que você instalar, você vai pedir sua senha e vai aparecer uma tela semelhante a essa aqui, ó. Certo? Uma tela semelhante a essa. Aí basta você rodar esse Apache Web Server. Você vai rodar o Apache Web Server. E aí você pode criar um arquivo PHP, né? Eu vou criar aqui dentro do meu projeto, eu vou criar uma pasta extra. Aqui não. Extra. Criar uma pasta extra. Vai ter alguns conteúdos a mais que se eu precisar colocar, alguns arquivos dependências, eu coloco. Aí eu vou chamar aqui de autenticação.php. E aqui eu vou criar um código PHP. Eu já tenho um código pronto, né? É bem simples, né? Mas o nosso objetivo não é aprender PHP, mas a gente vai fazer um códigozinho bem simples aqui, só para pegar o usuário e senha e mostrar e retornar true ou false para o usuário. Tá? Então, como é que eu faço para poder obter um parâmetro lá no PHP? Então, é simples, né? Basicamente, você pode receber via GET, né? Assim, ó, e-mail. Então, vou mandar um e-mail para cá e vou mandar uma senha. Certo? Bem simples. E aí, depois, eu vou pegar e vou retornar um JSON. Como é que eu retorno um JSON no PHP? Eu tenho que criar um array, certo? Isso aqui é um código pronto. Então, eu crio um array e vou dizer aqui, ó, logado, certo? Vou dizer true. Logado true. Aí ele vai mostrar a mesma mensagem, um arquivo semelhante àquele que eu fiz aqui, né? Então, esse código aqui, esse JSON aqui, quando eu dou um JSON encode nesse array, ele está retornando aqui no PHP. Então, estou simulando, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu projeto, vou abrir aqui no meu editor de arquivos, de texto, aliás, sistema de arquivos, vou copiar e vou abrir, né, uma nova pasta, vou vir dentro de aplicativos, em Champ tem uma pasta chamada htdocs, você vai abrir o htdocs e vai colar esse arquivo aqui, ó. Então ele vai ficar com essa pasta, cadê o arquivo? Autenticação.php, lá no htdocs, tá? Aí agora, né, a gente já pode simular.
a gente pode vir aqui, né, ó, digitar localhost, que é o servidor Apache, né, quando você roda o servidor Apache, ele roda na porta 80, já por padrão. Então, ele já está rodando aqui no localhost, e eu vou botar autenticação.php. Ó, deu algum erro. Obviamente que deu erro, pessoal, desculpa, porque dentro do PHP, a gente precisa botar essas diretivas aqui, né? Senão ele está sendo um arquivo texto. Então, eu preciso colocar essas diretivas aqui, ó, no começo e no final, para ele poder ser um script PHP. Tá? Aí, agora sim, né, vou copiar de novo esse cara aqui para cá. Beleza. Vamos abrir aqui nossa página. Agora sim. Inclusive, deu um erro. Por que ele deu erro? Erro na linha 2. Ele está dizendo que o e-mail é em undefined. E a senha também é em undefined. Então, a gente tem que colocar aquela notação estilo Google. Né? Quando eu abro o Google aqui e pesquiso por e-mail, por exemplo, ó, o que é que ele faz? Ó como é que é a sintaxe do Google. Ó. Ele bota uma interrogação, bota que igual a e-mail, bota ok igual a e-mail. Então, a gente tem que fazer uma notação semelhante a essa, certo? A gente tem que chamar assim, ó. Vamos botar um comentário bem aqui, ó. E aí, a gente teria que chamar assim, ó. E-mail igual a, por exemplo, usuário, @gmail.com. E aqui, no lugar do ok, a senha, né? Ó. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Então, isso aqui é uma anotação do GET, né? Da requisição GET. Então, esse estilo de notação aqui é quando você faz uma requisição GET. Todo GET é dessa forma. Né? O Google, ele usa uma requisição GET. Outros sites que você for pesquisar vão ter uma notação parecida com essa. Então, depois do domínio, né, ó, que é o nosso caso aqui, ó, depois do domínio, quem é o domínio? O domínio é o nosso site, ó, que é isso aqui, ó, http://localhost, autenticação PHP. Depois dele, você bota uma interrogação, e aí depois você bota os parâmetros. Primeiro, chave, né, por exemplo, e-mail, depois o valor, usuário, @gmail.com. E depois eu tenho outro parâmetro. Como é que eu coloco outro parâmetro? Você bota um i comercial, aí senha, igual, aí o conteúdo da senha. Então, é chave e valor, certo? Isso aqui é uma anotação do parâmetro get. Então, agora, se eu passar esses parâmetros aqui, no final da minha URL, agora é para dar certo. Agora sim, usuário logado true. Ou, né, se eu botar um false aqui, ó, ele não mostrou. Porque eu tenho que mandar lá pro... Tenho que mandar para cá. Eu não estou editando direto. Deixa eu fazer o seguinte. Fecha isso aqui. Vou editar direto aqui. Pronto. Agora é falso. Aí agora, ó, está retornando um falso. Então, o que eu vou fazer? No meu projeto Ionic, né? Eu vou passar aqui e-mail, né? Por exemplo, Gabriel, @gmail e senha. Então, eu vou ter que passar o quê, ó? Eu vou ter que pegar essa URL aqui. Ó, eu vou ter que pegar essa URL aqui e jogar para cá, ó. Eu vou até comentar de novo, deixar comentado para não ter que perder. E aqui, ó, pessoal, perceba que eu tenho a minha anotação, mas eu quero que esse usuário @gmail, ele não seja fixo, ele seja o meu parâmetro de e-mail daqui. Então, o que é que eu faço? Eu posso das duas uma. Ó. Perceba que eu já estou usando uma crase aqui, ó. A crase permite a interpolação. Então, o que é que eu posso fazer, ó? Eu posso apagar esse conteúdo e botar um cifrão, abre chave, e-mail e fecha chave. Aí agora sim, ó, ele vai pegar o meu objeto e-mail que vem daqui. E a minha senha do mesmo jeito. Cifrão, abre chave, senha e fecha chave. Show de bola. Agora ele vai vir no meu servidor PHP e vai retornar o que está lá. Tá bom? Então vamos simular aqui de novo. Agora sim, ó. Ainda que eu use o entrar, né, ó, ele deu erro agora de cores, né? Isso aqui é um erro que às vezes dá na internet, quando a gente está desenvolvendo um projeto web, pessoal, e às vezes é comum acontecer. Então eu tenho que colocar essa linha de código aqui, ó, lá no meu PHP, para poder dar certo. Eu vou ter que colocar essa linha aqui para poder funcionar. Tem que permitir o cores. Pronto.
É questão de web mesmo. Vamos ver agora. Pronto, agora deu certo. Então ele está retornando falso. Mas se eu quiser retornar true agora no meu servidor, retorna true, já redireciona. Professor, eu quero melhorar ainda esse código. Quero fazer um teste aqui. Obviamente que a gente não vai fazer acesso a banco de dados, mas eu quero ver, se o e-mail for igual a por exemplo, usuário@gmail.com, se for igual a Gmail, igual a isso aqui, aí eu vou criar uma nova variável chamada status e vou chamar de falso. Certo? E se ele for igual a isso aqui, eu vou dizer que é true. E aí eu posso passar o status para cá. Se o usuário foi isso e a senha foi igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, aí ele retorna true. Se não, ele continua com falso. Aí o que é que eu vou fazer agora? Simular de novo, né? Olha só. Vou colocar aqui gabriel@gmail.com e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se funciona. Opa, erro. Verifique suas credenciais de acesso. Olha só como agora o nosso código está ficando mais intuitivo, né? Nosso código agora está ficando mais intuitivo, né? Porque Gabriel@gmail, quando ele chega aqui, ele diz, o e-mail é usuário? Não. Então ele vai dar erro. Então eu vou fazer o quê aqui? Tá usuário. Usuário@gmail.com. E entrar. Aí agora deu certo. Então perceba que a gente já está fazendo uma lógica lá no lado do servidor. Obviamente que a gente não é equipe de back, né? Essa parte do PHP aqui eu fiz para vocês terem uma ideia de como funciona, mas existe um time exclusivo para trabalhar no back, né? Um grupo específico que vai, obviamente que isso aqui é só teste, mas em vez disso aqui, o cara vai lá no banco, verifica se o usuário e a senha existe, se existir, ele devolve o usuário e senha logado, true, tá? E é dessa forma que funciona, tá, pessoal? Então, o que a gente fez hoje foi tentar trabalhar, né, nessa parte de provider, né, que é uma forma de você comunicar com o back-end. Então, assim, vantagens, né, você já tem como fazer toda a simulação usando criando JSONs aqui no seu próprio projeto, você já consegue avançar no front sem depender do back. E quando o back estiver pronto, você só muda a URL. Tá? Então, isso aqui é um ganho muito grande, né, que a gente pode ter. E, para fechar, né, por que não colocar, professor, essa requisição logo? Por que não colocar logo esse HTTP aqui no login? Né? Porque a ideia, pessoal, é que o login, a tela de login, ou as telas, as pages, elas tenham esses códigos aqui, ó, por exemplo, um alert, os componentes, né, que a gente viu aqui, ó. Todos esses componentes, alerts, buttons, cards, é interessante que eles estejam aqui nas pages. E os providers, eles tenham códigos, por exemplo, de ir no servidor, certo? Fazer alguma operação diferente, né? Enfim, fazer alguma operação auxiliar, né? Então, código de tela deve estar na page e código auxiliar, né? Código que vai no servidor, consulta, enfim, faz alguma operação, esse código ele deve estar num provider, tá? Então é para dividir. Porque se a gente começa a colocar isso aqui lá, aí já não fica tão legal, né? A gente está tirando, está desorganizando. Então a ideia do provider é organizar. Então você cria um provider chamado autenticação e esse provider de autenticação ele fornece, né? Código de login, código de cadastro, código de recuperar senha. E lá fica só coisa de tela, né? Um aguarde, um esperando, tá? Uma coisa que a gente poderia melhorar aqui, ó. Vamos simular uma conexão lenta aqui. Só para fechar, certo? Uma conexão lenta, ó. Entrar. Ó, perceba que ele demorou para mostrar esse pop-up, ó. Demorou. Mas eu posso continuar mexendo na aplicação, ó. Quando eu clico aqui no entrar, ó, eu continuo mexendo, ó. Isso não é legal. Então, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia travar a tela com um aguarde. Aí aqui, ó, no Ionic tem um loading. Então, eu venho aqui, ó, e chamo esse cara aqui, ó, loading. Olha só, agora como vai ficar massa. Vou iniciar um loading,
certo? Aí vou ter que instanciar o loading controller lá no construtor. Ó, criei o loading controller. Aí agora eu chamo o loading, ó. Aí ele tem uma duração, ó, de 3 segundos. Posso botar até em português logo aqui, ó. Aguarde. Então, ó, só que o que é que vai acontecer, ó? Quando eu chamo entrar, ó, o meu load permanece, ó, e ele só fecha depois de 3 segundos. Isso não é legal. Então, eu tenho que tirar essa duração fixa, deixo só o loading, certo? Só que quando eu clico no entrar agora, ó, o loading fica infinito. Eu tenho que fechar o loading. Como é que eu fecho o loading, professor? Aí você tem que olhar aqui na documentação como é que fecha o loading, ó. Tem uma função chamada, ó, dismiss. Então, você chama o dismiss. Então, quando é que eu devo chamar o dismiss? Quando a resposta vier. Porque é aqui que demora. No caso, eu estou chamando de loader, né? Loader. Então, ó, quando eu vou no servidor, que é a operação que demora, vou no servidor e volto, essa operação de ida e volta, que é aqui eu inicio, aí abro uma comunicação com o servidor, e aqui eu já tenho uma resposta, que é o final, eu dou um dismiss. E eu tenho que dar um dismiss aqui no erro também, porque senão ele não vai fechar no erro. Então, ó, entrar, ó. Então, ó, beleza, ó, o loading ele abriu e fechou de acordo com a operação. Vamos simular uma conexão lenta. Entrar, ó, aí tá aguardando. Ó. Aí quando vem, ó, fechou. Beleza? Pessoal, é isso. A gente tem essa questão da organização, do controller, né, e do provider. Eu recomendo que vocês deem uma lida nesse material. A gente não vai ver storage hoje, tá? Vamos deixar para a próxima aula. A gente vê storage, já vê junto com Firebase, bacana porque a gente já vê tudo junto e a gente configura o projeto. Mas eu queria que vocês fizessem essas práticas aqui, tá? Prática 1, 2, 3, né? Uma é consequência da outra, é bem simples, né? A prática 1 é só para criar o projeto, a prática 2 aqui você vai criar essa estrutura, a listagem, a prática 3 você vai criar a tela de detalhes, você clica no item e abre a outra tela. Esses conteúdos aqui, vocês podem criar um JSON, certo? Lá no Assets. Então, vocês criam um JSON aqui no Assets, como eu fiz, ó, com Simula. Então, vocês criam aqui, por exemplo, no caso, vocês iriam criar um vetor, né? Assim, ó, um vetor, e aí coloca aqui o primeiro objeto. Aí bota aqui, por exemplo, curso. Aí o nome do curso. Sei lá, Java. Aí professor. Aí nome do professor. Aí duração. Bota aqui, sei lá, 40 horas, certo? Aí vocês vão criar vários desse aqui, né? Outro curso, ó. Git. Aí bota aqui, Git. Aí vai criando esse JSON, certo? E a ideia é criar esse JSON e chamar, né, ele dentro de um provider. E aí carregar ele na tela. Tá? Então, essa é a atividade para vocês fazerem. Então, isso que eu fiz na aula de hoje, vocês vão fazer durante a semana esse projeto. Esse projeto aqui ele tem um menu lateral, então você vai usar, na hora da criação, você vai usar um sidebar, certo? E aqui você vai ter também uma tela de detalhes. Quando você clicar no item, ele abre uma nova tela e vai passar como parâmetro, tá? Então, essa é a atividade, certo? Aqui é só para exemplificar o dead enter e o provider, né, para consolidar também, né? Então, você vai, ó, criar um arquivo cursos.json dentro de assets, e aí cria um provider chamado curso service ou provider, e usa o HTTP client, e aí no home você chama e joga esses dados na tela. Isso aqui é obrigatório, viu, pessoal? Essa atividade aqui é obrigatória, eu quero que todos façam, certo? Quem enganchou aí na parte do Instagram,
pode começar, né, valendo a partir de agora nessa atividade. Tá? A sidebar pode ser com comando, né? Você roda esse comando aqui, ó. Lá na hora da criação do projeto, tem aqui, ó. Tem no outro slide. Deixa eu ver aqui. Aqui, aula 2, ó. Aqui, ó. Esse comando aqui, ó. Ionic Start, o nome do seu projeto, você bota side menu. Pode também, só que vai dar mais trabalho. Vai dar bem mais trabalho, mas pode. Pode sim. Pode adicionar o menu depois do projeto já criado. Aí fica a seu critério. Isso que aí realmente é um pouquinho mais trabalhoso. Beleza? Recomendo seguir, né? Criar a estrutura do zero. Mas aí, pessoal, com isso aqui vocês já conseguem. Com isso aqui vocês já conseguem desenvolver qualquer sistema. Sério mesmo. Vocês já conseguem, com esse conteúdo que a gente viu agora, já é possível desenvolver aplicações front-end de alto nível.